Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, mais uma vez aqui reunidos através desta humilde casa de trabalho e oração, a nossa Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes, para que nós tenhamos a oportunidade de uma reflexão e de uma conexão maior com o nosso Mestre Jesus, através dos ensinamentos que Ele sempre nos deixou. Então, neste momento, elevemos o pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, vibrando por Ele, vibrando com Ele, vibrando com a sua equipe espiritual, com os colaboradores da sua seara de luz, para que juntemo-nos aos bons pensamentos de todos e contribuamos para que os ambientes íntimos de todos nós, os ambientes dos nossos lares, o ambiente da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo possa ser melhorado, possa ser transformado, como Jesus sempre nos ensinou. Que Maria Santíssima possa estar nos envolvendo também, trazendo toda a sua luz divina de mãe a todos nós, acalentando os nossos corações, nos dando mais confiança e coragem para seguirmos adiante sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora eu coloco o óculos, tá? É um grande prazer aqui estar com vocês de novo, nesse sábado de Aleluia. E nós vamos aí estudar o capítulo 104 do livro Fonte Viva. Oi, Gabi, saudade de você. Virgínia, muito obrigado por estar participando conosco. Daniel, muito obrigado. Então, o capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 104 do livro Fonte Viva, denominado Diante da Multidão. Olha só que interessante. Diante da multidão. O que significa multidão? Multidão significa aglomerado de pessoas. A gente ouve tanto hoje falar em não se aglomerar, né? Então, todo aglomerado, ele é considerado uma multidão. E o capítulo 104, ele começa com palavras de Mateus 5,11, dizendo o seguinte, abre aspas, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Fecha aspas. Para que nós entendamos o real significado de multidão e para que nós cheguemos à reflexão se nós estamos realmente buscando a conexão com Cristo, eu acho interessante nós comentarmos 4 passagens do Evangelho de Lucas, onde aí a gente vai chegar a uma conclusão comum no final delas. Então a primeira é Lucas capítulo 5, onde ele fala da passagem do paralítico que foi buscar a cura com Jesus. Então ele narra que o paralítico ele vinha sendo trazido por uma maca pelos seus amigos e que, se aproximando de Jesus, ele não pôde chegar até ele porque a multidão o impedia.
A multidão que cercava Jesus não favorecia para que o paralítico chegasse até ele para solicitar ajuda, para buscar ajuda. Mesmo assim, o paralítico perseverante, ele insistiu pedindo aos seus amigos, e então os amigos tiveram uma ideia. Já que a gente não consegue vencer a multidão, vamos tirar o telhado de onde Jesus está e a gente consegue alçá-lo pelo telhado e colocá-lo aos pés do nosso mestre. Então eles fizeram isso. Eles tiraram a telha, lançaram o homem cuidadosamente para que ele se entregasse a Jesus naquele momento para pedir o milagre. Então aqui nós vemos aí o primeiro entendimento de que nós temos uma figura, no caso o paralítico, um indivíduo que já ansiava de fato por uma vida nova, ansiava de fato uma vida nova com Cristo, e ele via em Jesus essa grande possibilidade. O Evangelho, então, para esse estudo, ele nos ensina lições que vão além das nossas limitações físicas, que vão além das nossas limitações espirituais. E esse paralítico, portanto, era uma alma que sentia-se paralisado não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ele se sentia estagnado e sentia a grande necessidade de voltar a Deus, de voltar a caminhar a Jesus, de voltar a avançar, espiritualmente falando. E ele sabia que com o Cristo e a partir do Cristo ele poderia fazê-lo. Uma outra parte de Lucas, ela vem no capítulo 8, versículo 42, que também fala de uma alma marcada que buscava por uma profunda renovação. Lucas narra a história de uma mulher que padecia um fluxo de sangue havia 12 anos. E essa mulher tinha gasto com todos os médicos, todos os seus valores possíveis, e nenhum médico conseguiu curá-la. Jesus, naquele momento, ele foi convidado para ir à casa de Jairo, porque Jairo havia solicitado e pedido a ele a ajuda de Jesus com a sua filha. E essa mulher doente, sabendo disso, ela conseguiu romper a multidão que estava à volta do Cristo e conseguiu tocá-lo na orla do seu manto. E imediatamente esta mulher parou de sangrar. Então, mesmo Jesus estando cercado pela multidão, essa mulher supera os obstáculos, entendendo que ali estava a sua solução. Ela não desanimou, ela se esforçou o máximo que ela pôde para vencer todos aqueles obstáculos e chegar até o Cristo. E conseguindo tocá-lo, ela conseguiu para ela um novo propósito de vida e conseguiu, enfim, caminhar na direção da sua cura real. Em Lucas 18, nós temos também uma história de uma outra alma ansiosa em mudança e que teve que superar aí a resistência da multidão para chegar até Jesus. Lucas narra, no seu capítulo 18, a cura do cego de Jericó. Nós já estudamos sobre essa passagem. Então, o cego de Jericó estava às margens da cidade, quando Jesus chegava perto dele. E aí, o cego, ouvindo as palavras da multidão, avisando que Jesus por ali estava, ele teve a necessidade de encontrá-lo. Então esse cego, que era também uma alma aí que ansiava por mudança, que ansiava não mais ser cego, não apenas na cegueira física, como também na cegueira espiritual, ele sentia em Jesus a sua grande esperança. Então ele, vendo que ele não conseguia romper a multidão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, por sua vez, ao invés de apoiá-lo, o repreendeu, pedindo para que ele se calasse.
E ele, mais uma vez perseverante, quanto mais a multidão pedia para que ele se calasse, mais alto ele clamava por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim, ele conseguiu que o mestre o ouvisse e o mestre o chama até ele. O cego então rompe e vence os obstáculos da multidão. Quando Jesus pede para que ele se levante, ele lança-se de sua capa, ou seja, no simbolismo de que ele deixava para trás aquilo que era de ruim dele e vai até Jesus de mãos limpas. E Jesus pergunta e questiona ele: o que queres que eu faça? E o cego responde: Senhor, que eu veja. Mas esse que eu veja, meus amigos, não é simplesmente o ver fisicamente. O cego, como ansiava mudanças em sua vida, ele queria ver além das questões físicas. Ele queria ir além das possibilidades que ele achava que tinha e que eram poucas. Todos os ensinamentos do Evangelho, na sua maioria, está nesse questionamento. Porque nós, muitas vezes, nós não sabemos enxergar. A gente vê, mas não enxerga. Em Lucas 19, nós também temos uma outra história de uma passagem de uma alma ansiosa por mudança e que também sofreu resistência da multidão para que conseguisse se aproximar de Jesus. Vamos agora à história de Zaqueu, que também, ouvindo falar do mestre, ele queria estar próximo dele, desejava a sua mudança íntima também. Não só ele queria transformar-se de um aspecto, Zaqueu queria se transformar de todos os aspectos. Porém, ele tinha uma estatura muito pequena, muito menor do que o normal, e ele teve que ser inteligente para que ele conseguisse ser visto por Jesus. Como a multidão o impedia de ver o Cristo, de se aproximar dele, ele teve a ideia de subir até uma árvore para que quando Jesus passasse ele pudesse avistá-lo. E Jesus o viu. Vendo-o, Jesus disse: Zaqueu, irei almoçar contigo hoje. Hoje a salvação, ela visitará a tua casa. Então nós temos aí, nessas 4 histórias, vários elementos em comum. A começar da multidão. Multidão, então, é um aglomerado de pessoas, não é? O comportamento da multidão, ele é comum a todos aqueles que fazem parte dela. Porque todos que fazem parte de uma multidão faz simplesmente aquilo que o outro faz. Pensa aquilo que o outro pensa. E ficam num círculo vicioso de raciocínios que acabam impedindo que aquele espírito consiga despertar e crescer. Notemos que, em várias partes do Evangelho, eles falam que a multidão seguia Jesus. Então, a multidão, ela já tem um certo discernimento das capacidades iluminadas e evoluídas do Cristo. Porém, ela tem um raciocínio um tanto retrógrado e um tanto materialista, entendendo que a multidão, os componentes da multidão, deveriam ser servidos por Jesus. Porque a multidão buscava em Jesus a solução imediata dos seus problemas, os milagres para suas questões materiais. A multidão aí no caso buscava o Cristo indevidamente, porque entendia que eles deveriam ser servidos pelo nosso Mestre, e não passava em nenhum instante no raciocínio deles que na verdade tudo isso era exatamente o contrário, que na verdade nós é que teremos que ter consciência de seguir a Jesus. E aí, quando uma pessoa que está envolvida, inserida no meio de uma multidão, se desperta, ela acaba se desconectando de todo esse padrão vibratório de pensamentos e ações. Então ela acaba aí tomando consciência de si mesma. E dali por diante,
aquela pessoa, aquela criatura, ela assume as rédeas da existência que está em suas próprias mãos. Aí, o espírito que consegue se desprender da multidão, ele passa a entender que mais do que buscar a Jesus para que ele o atenda, é preciso buscar a Jesus para atendê-lo. Porque este é o caminho de fato para as mudanças duradouras, para as nossas conquistas reais. Aí nasce o despertar de um discípulo, que deixa o comportamento da multidão, ele deixa de se seduzir segundo os sabores e padrões da multidão que todos atendem, que todos fazem a mesma coisa, para então passar a conduzir a partir do que ele aprende com o Mestre. Então, saiu do patamar de multidão e foi para o patamar de discípulo. Porém, existe uma questão aí que a gente deve se perguntar todo dia. Todos nós somos discípulos do Cristo ou ainda somos a multidão? Qual é a nossa posição em relação à mensagem de Jesus? O que vocês pensam disso? Entendendo que todo discípulo, a palavra discípulo também advém de disciplina. Então todo discípulo é aquele que se propõe a atender a disciplina do Mestre. É aquele que, como se dizia na época passada, que aceita o jugo do seu Mestre. Agora entendamos o que significa jugo no dicionário. Jugo é uma parelha ou uma canga, é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois, para que os bois possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Então todo discípulo aceita o seu jugo. Portanto, quando nós passamos de multidão para discipulado, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa ignorância e entendemos que o Cristo é o nosso guia e nós aceitamos ser conduzidos por Ele, assim como o Cristo é conduzido por Jesus. Discipulado é um trabalho profundo de preparação interior, até que nós consigamos de promovermos de discípulo, passamos à posição de apóstolo. Já o apóstolo, ele é considerado o emissário vivo do seu mestre, o emissário vivo do seu Senhor. Mais do que aprendiz, o apóstolo, ele é a mensagem escrita. Ela é viva, a mensagem viva, apta a ser lida por todos aqueles que convivem com ele. A partir daí, do apostolado, nós podemos entender e concluir que nos tornaremos como Paulo de Tarso dizia: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Mas qual é o alvo nosso? Qual é a nossa finalidade em espírito? A finalidade nossa é sairmos da multidão, nos disciplinarmos pelo discipulado e nos tornarmos apóstolos. Porém, nós, criaturas humanas aqui do planeta Terra, nós estamos ainda na transição de multidão-discípulo. Entendamos a passagem anterior da mulher doente, voltando à passagem dela, em que Jesus sente que foi tocado e comenta: fui tocado, alguém me tocou. Pedro, o apóstolo, disse a ele, sem entender o comentário, a seguinte questão: Senhor, tu és tocado constantemente, porque é rodeado constantemente e exprimido pela multidão. Então, se alguém te tocou, é mais uma pessoa que te tocou. Mas Jesus mesmo assim diz: alguém me tocou. Só que Pedro não entendeu o que é esse toque. Jesus, ele percebeu, ele sentiu que dentre todas aquelas pessoas que estavam inseridas na multidão, havia ali uma alma de fato que havia despertado
e alcançado a dimensão da proposta do Cristo. Porque quando a mulher o tocou, ele sentiu que dele saiu virtude. Ainda hoje, nós nos comportamos com relação a Jesus, muitas vezes como a multidão. Nós entendemos aí erroneamente que a luz de Jesus está aí para nos servir, vai estar aí para nos iluminar, sem que construamos dentro de nós a nossa própria luz. É muito cômodo, é muito prático a gente solicitar o movimento do outro, entendendo que é aquele movimento que nos fará crescer. Mas o movimento de cada um, ele é individual, ele é particular. E para que nós nos tornemos aí então, pelo menos discípulos de Jesus, é necessário que nós saibamos renunciar muitas coisas da nossa vida. É necessário que nós saibamos vencer o mal que existe dentro de nós. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 30, ele nos dá uma orientação muito importante de como vencer o mal. Então Emmanuel abre o capítulo com as seguintes palavras de Paulo em Romanos 12, 21, dizendo o seguinte, abre aspas, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal sempre com o bem. Muitas vezes nós achamos que nós somos exemplos de perdão. Aí a gente diz, não, eu não sou vingativo, eu não vou me vingar de ninguém, eu não vou praticar nenhum ato diferente ou igual àquele que a pessoa praticou comigo. Mas às vezes indiretamente, essa vingança ela está dentro de nós. E aí uma pessoa que nos magoou, por mais que a gente diga que foi perdoada e que eu não quero vingança nenhuma dela, a gente trata mal, a gente despreza, nós deixamos de fazer um elogio àquela pessoa, por mais que ela tenha nos magoado. Entendo o quanto é difícil para todos nós tudo isso. Mas para vencer o mal, Emmanuel diz que não basta que nós tenhamos meia vontade. Mal sempre gera mal. É mais ou menos o reflexo do que acontece com a multidão. Então, para que nós nos libertemos, é necessário e é indispensável que nós nos livremos dele, através da construção dentro de nós da paciência contra as investidas do outro, através do perdão, e fazer o bem o quanto for possível. Porque o bem puro, ele é a única força suscetível para desarmar as garras inconscientes da maldade. É preciso que todos nós acendamos a nossa luz. Por isso que se faz necessário em todos nós o nosso comprometimento. Outra questão que eu faço a todos vocês, inclusive a mim, nós somos comprometidos? A que nós nos comprometemos? Será que os nossos compromissos não são os mesmos compromissos que pairam na multidão a que pertencemos? Ou será que eu tenho um compromisso maior de me destacar em cima de tudo isso através da minha dedicação, através da minha renúncia, através da minha perseverança em vencer tudo aquilo que existe de ruim dentro de mim? O nosso comprometer, ele significa nos entregarmos a uma vivência dentro dos preceitos que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Significa também comprometimento aí, despertarmos para uma vivência de uma vida nova, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com o paralítico, com o cego de Jericó e com a mulher doente. Jesus sentiu em todos eles a real necessidade, a verdadeira necessidade de uma vida nova. Jesus ali percebeu que aquelas pessoas, elas já estavam em transição de suas almas. Elas queriam renovar-se em luz, em espírito, e se destacaram da multidão a fim de iniciarem o discipulado. Então o Evangelho nos diz que é preciso abrirmos as nossas almas
a fim de que o amor que existe dentro de nós possa ser construído e ele possa fluir. É necessário que nós rasguemos a nossa roupa material, para que mostre a verdadeira face do nosso espírito buscando ao nosso Cristo. Eu gostaria de contar uma história para vocês que foi narrada pelo irmão X no livro Contos. Peraí que eu vou olhar aqui. Só um minutinho. Pontos e Contos, do irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele narra a seguinte história, que eu achei assim que cabe muito bem com o nosso aprendizado de hoje. Vou ler para vocês. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes preciosos. Efraim divulgava-se então, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários. Porém, naquela época, o povo se mantinha oprimido. Respirava-se por toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, Jesus consolava, Jesus bendizia, chegara até a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele, nos pensamentos de Efraim, o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público de Jesus, Efraim entendia que Jesus dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, a disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia discípulo chegado do coração. Essa foi a decisão de Efraim. De cabeça inflamada de sonhos e de grandezas terrestres, ele procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo, naquele dia, havia chegado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído por manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava o olhar do Mestre, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhava. Mas, sereno e afável, ele pediu a Efraim que ele abrisse o coração. E Efraim disse: Senhor, aceita-me por discípulo, eu quero seguir-te. Igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo. Eu venho aqui disputar o teu afeto, a tua companhia permanente. E pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Olha, Efraim, eu tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, ser um discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos escanhinhos da consciência, esclareceu pausadamente. Efraim, o aprendiz que é de longe, ele pode crer e ele pode descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto, ele empenhará a própria vida na execução da divina bondade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe, provavelmente, entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças do reino de Deus. Mas o discípulo de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O discípulo de perto, porém, amar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar.
armar-se-á, perdão. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono, experimentando fadiga. Porém, o discípulo de perto, ele inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem descanso em constante vigília. O de longe respirará as estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. Porém, o discípulo de perto, muita vez, seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir, porém o discípulo de perto, no entanto, ele encontrará prazer de dar sem esperar recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes lhe fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto seguirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os testemunhos de fé e amor perante o Pai. Mas o discípulo de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, Jesus fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás, Efraim, mesmo assim? O candidato a discípulo, algo confundido, refletiu e indagou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Eu vou à casa de Deus agradecer o Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Ele preferiu continuar dentro da multidão. Ele preferiu não lutar contra a multidão que já existia dentro dele, como existe também dentro de nós. Dentro de nós existe uma multidão de individualidades, uma multidão de paradigmas e desafios que nós fomos construindo através das oportunidades reencarnatórias que Deus e que o nosso Mestre Jesus nos oferece. Então, além da multidão externa que nós temos que enfrentar para chegar até Jesus, nós temos também a nossa multidão interna, as nossas dificuldades íntimas que muitas vezes nos impedem de termos fé, de termos confiança, de sermos perseverantes, muitas vezes nos impedem de sair da multidão. Talvez porque ali dentro da multidão seja mais cômodo a vivência. Só que aí, mais uma vez, nós não estamos refletindo sobre a vida futura que tanto Jesus diz no Evangelho. Nós não estamos refletindo sobre a nossa vida espiritual, que é eterna. Nós não estamos entendendo que aqui é um pequeno estágio, é uma pequena passagem. E que cada oportunidade dada é oportunidade de gratidão e de aproveitamento de todas elas. Vençamos a multidão que está dentro de nós. Os desafios maiores, na verdade, estão dentro das nossas próprias consciências. Buscando reforço, buscando o conhecimento, abrangendo mais as linhas e aberturas de conhecimentos em nossas almas, através do Evangelho, exercitando essas ações em exercícios reais, em fés vivas, fés e confianças construídas através de atitudes e ações que nós temos conosco e que nós teremos com o nosso próximo. Eu gostaria de ler para você na íntegra o capítulo 104 que Emmanuel nos diz do livro Fonte Viva, Diante da Multidão. Então vamos lá. O procedimento dos homens cultos para com o povo, ele experimentará a elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda
nos corações de cada um deles. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la e para esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos, disfarçados em condutores, envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira de algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes, menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores, menos escrupulosos, arregimentam-lhe as expressões numéricas para criações de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus, ele brilha soberano. Vendo a multidão, Jesus sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Palavras minhas agora, é imprescindível que nós também saibamos influenciar, já que nós conseguimos um destaque maior em todo o entendimento e aprendizado, a influenciar também a multidão positivamente a crescer. Ajudemos o povo a pensar, diz Emmanuel, a crescer. Ajudemos o povo a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o nosso coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão, o verdadeiro cristão, pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, ele está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Todos nós somos filhos de um único Criador. Todos nós somos irmãos em Deus, irmãos em Jesus. Eu espero que a reflexão ela tenha servido de alguma forma em benefício aí para todos vocês que me ouvem e que nós aí consigamos aí dar um passo a mais, um passo adiante, entendendo a que mundo ou a que tribo nós pertencemos. Nós estamos na multidão ou nós estamos procurando o real discipulado para que nós entendamos e começamos a ser aprendizes dos ensinamentos do Mestre? Fiquem todos em Deus, que Jesus abençoe vocês, abençoe todas as suas casas, as suas famílias, que Jesus possa envolver a todos os hospitais que estão as pessoas que se encontram com problemas de saúde, que estão com Covid, que Jesus e os médicos do espaço consigam envolvê-las a todo momento, fortalecendo e encorajando todos esses espíritos em luz e em resiliência e em resignação. Muito obrigado a todos vocês, que a paz de Jesus esteja contigo. Até a próxima semana. Fiquem todos em Deus.